Olá, o entrevistado de hoje no Na Real na TV é o advogado Fernando Zilvetti, tributarista e professor livre-docente pela USP. Zilvetti, obrigado por prestigiar o nosso programa mais uma vez. Muito obrigado a você, é um prazer sempre estar com você. Zilvetti, dentro de cerca de 15 dias, um pouco menos, o Brasil vai ter um novo governo. Ou um novo governo com Michel Temer, ou um governo revisado da presidente Dilma Rousseff, caso ela consiga segurar o impeachment, que parece um pouco difícil, mas também não é totalmente impossível. Entre 10 analistas, dos dois lados, e os que não têm lado nenhum, digamos assim, dizem uma coisa. Para começar a pensar na reformulação e no início da recuperação da economia brasileira, há uma questão crucial, inicial, inevitável. O ajuste das contas públicas. Ou seja, resolver os buracos das contas do governo. É isso mesmo? Sem dúvida, sem muita embromação, sem muita enrolação, o novo governo, seja lá qual for, tem que reformar o tamanho do Estado e tem que resolver o buraco da conta pública. Para resolver esse buraco, ele precisa propor e, além de propor, ajudar a aprovar reformas que efetivamente cortem gastos, diminuam o tamanho das despesas, para que o Estado sinalize externamente e internamente que vai realmente trocar de posição. Mas essas reformas, digamos, elas não são absolutamente do dia imediato, do dia seguinte. E o ajuste tem que ser, pelo menos um pedaço dele, no dia seguinte, por tudo que se vê aí, né? E esse ajuste imediato, ele passa por duas coisas: corte de despesas e ou aumento de impostos. Você vê condições políticas, tanto para o Temer ou pela Dilma, com um novo modelo, condições políticas de realizarem isso, esses cortes profundos e aumento de impostos imediatamente? Eu vejo mais no caso do Temer, porque ele tem uma oportunidade histórica de mudar aquilo que está feito até então, aquilo que vem sendo feito, que realmente causou o impedimento da presidente. Então, no modelo Temer, eu vejo mais possibilidade de uma reforma efetiva, ainda que as condições políticas não sejam ideais. Mas ele tem uma oportunidade, talvez única, nesse primeiro momento de governo, de sinalizar com cortes significativos, cortes que venham a dar uma impressão interna no Brasil e externa para os credores externos, que ele veio com a intenção de mudar o que estava sendo feito até então. Mas a base dele já está recalcitrante. Quer dizer, por exemplo, o corte de ministérios que ele havia previsto de 32 para 20. Segundo os analistas, financeiramente, no orçamento, não significaria muita coisa, mas era o grande defeito e a demonstração da disposição do governo de mudar o ambiente e tal. A base está exigindo que ele distribua cargos, tanto que ele começou falando em cair de 32 para 12, agora depois 25, agora 26, e aí? Bom, a gente escuta falar em reforma com corte de ministérios desde o ministro Beltrão, né? O ministro da desburocratização. No governo Figueiredo, nos anos 1980. Exatamente. Daquela época para cá, o sistema político não mudou. O simbolismo ainda do Beltrão, né, lembrando desse ministro, de promover reformas estruturais, continua o mesmo. É natural que exista uma acomodação política, porque nós não temos como mudar o sistema político nem a curto, nem a médio, que diria a longo prazo. Talvez a longo prazo possa ser feito, mas a curto prazo não há menor condição. Então, se nós não temos condição de mudar, é preciso sinalizar com um corte simbólico que seja, se forem 26 ministérios, pelo menos que você fale, olha, nós partimos de um número de ministérios impraticável, passamos a um número menor e podemos chegar num número menor ainda, mas já
mostramos que queremos mudar. Agora, vamos aí para as reformas de médio e longo prazo. A gente gostaria de conversar com você sobre cada uma delas. Quais as que você acha que são necessárias mesmo? Bom, as reformas urgentes estão no plano tributário, no plano da Previdência Social e no plano trabalhista. Nesses três planos, você deve escolher aquilo que é factível, não aquilo que você quer, mas aquilo que é possível aprovar. Na reforma tributária, você deve escolher alguns tributos que você consegue promover uma mudança sem tanta oposição. Na Previdência também e no trabalhista também. Podemos começar pelo tributário. Pelo tributário. Há a possibilidade de, nessa reforma, reduzir, pelo menos no conjunto, para o conjunto da sociedade, nem que seja realocando pagamentos, né, a carga tributária. Existe um projeto de aglutinação de impostos, que seria mais ou menos, simbolicamente falando, reduzir ministérios. Se você aglutinar impostos, se você transformar os tributos em um IVA federal e um IVA estadual, você já estaria aglutinando tributos. Ainda que isso no bolso do contribuinte não significasse grande coisa, em termos de eficiência e mensagem para o contribuinte, seria interessante. Já podia ser feito sem muito alarde, você aglutinar tributos. Em seguida, você poderia falar, olha, agora eu vou mirar em 2 tributos, não mirar em 30, mas mirar em 2 tributos, o ICMS e o PIS/COFINS. Esses 2 tributos arrecadam muito e têm problemas de eficiência e custo para as empresas. O custo para as empresas é muito importante. Quanto custa para as empresas hoje pagar imposto no Brasil? Comparativamente, assim, 1% do... Olha, o custo para as empresas financeiro é muito alto, porque pagar todos pagam, todos têm que pagar, aqui em qualquer lugar do mundo, mas o custo financeiro, o custo de obrigações acessórias, o custo de cumprir não só o pagamento, mas toda a regra tributária é muito alto. Então, se você pudesse mirar nisso e falar, olha, eu vou parar com a questão da cumulatividade ou não cumulatividade, e que gera tanta discussão, gera tanto custo para a empresa, custo financeiro e burocrático, eu já teria ganho muito nisso. Uma das queixas das empresas é esse custo burocrático, a necessidade de manter grandes departamentos tributários, equipes de advogados. É possível reduzir isso? Sem dúvida. Se você pensar o seguinte, olha, para cada um desses 2 tributos que eu mencionei, ICMS e aglutinando PIS/COFINS, são 2 tributos em um, eu tenho um sistema de informática próprio. Eu tenho que montar um sistema de informática. Eu tenho que trabalhar com o Estado e trabalhar com a União em sistemas que geram uma complexidade tão grande interna de especialistas e externa do próprio fisco, que se eu eliminasse isto, eu cortaria tanto o custo do Estado quanto o custo do contribuinte. Agora, é possível medir o grau de dificuldade de aprovar uma reforma desta? Você, como você classifica? Muito difícil, difícil? É difícil, mas eu digo, por que eu miraria nesses 2 tributos? Porque esses 2 tributos vêm sofrendo alterações, tanto na parte de compliance, que a gente chama de obrigações acessórias, quanto na questão de tributação em si, que é a não cumulatividade, que você mexer neles não geraria tanto debate, porque os deputados, os senadores já estão acostumados a essa problemática. Então não geraria tanta discussão. Num momento de mudança de governo, seria talvez mais fácil falar, olha, aquilo que está emperrando, vamos resolver? Sim, mas tem um outro lado da reforma tributária que também emperra.
ou seja, de quem cobra, quem fica com o dinheiro, quem usa o dinheiro, ou seja, governo federal, governos estaduais e governos municipais. É possível fazer um entendimento entre eles, porque todos querem receber, né? Querem ter mais dinheiro, né? E querem para gastar. Essa é uma outra questão que entraria no Pacto Federativo também, mas que a reforma tributária tem que resolver. Veja, quando a gente modificou o ICMS sobre o comércio eletrônico, muita gente disse, isso nunca vai sair. Na pressão de arrecadação e na pressão de recebimento de receitas, de distribuição de receitas, quando todos viram que perderiam receitas, chegaram rapidamente num acordo, até improvável, mas chegaram. E foi feita uma reforma no ICMS do comércio eletrônico. Eu vejo que essa é uma oportunidade. Não é fácil obter maioria, mas com esta maioria frágil que o vice-presidente está construindo, ele pode, num primeiro momento, falar, olha, já que eu tenho a maioria, eu faço essa alteração, estabeleço uma mecânica em que você chega num ganha-ganha ou num perde-perde, mas não perde tanto, que todos aprovam. E aí você consegue fazer a alteração. Passado esse momento do governo novo, você não vai ter outro momento senão numa nova eleição. Então é agora a hora. Agora, enquanto a reforma trabalhista, esta encontra uma outra resistência que não diretamente terá a reforma tributária, que é a resistência do mundo trabalhador, do trabalho. Quais seriam os pontos possíveis numa reforma dessa para que ela não emperre? Nós temos duas reformas importantes que precisam ser também mencionadas, que é a reforma na terceirização e a reforma nos acordos coletivos. Os dois estão emperrados no corporativismo, no sindicalismo, nos sindicatos, que não deixam que os deputados nem os senadores votem contra aquilo que existe, ou seja, aquele aparato sindical que permite que todos ganhem enquanto nada se altera. Se você aproveita essa medida, essa maioria que você tem construída no impeachment no Congresso, e você, na virada do governo, você consegue propor, primeiro, a terceirização, então você tem que mirar a terceirização que está parada no Senado, e você absolutamente permitir que se terceirize, com as regras naturais que estão no projeto já em tramitação há mais de uma década. E em seguida você iria para o acordo coletivo, para que o acordo permitisse também que você modernizasse o jogo político entre patrão e empregado. É muito difícil, eu sei, porque você esbarra nos sindicatos e os sindicatos comandam os membros do Legislativo. Mas, de novo, é o momento. Mas aí eu te faço a pergunta da seguinte forma, Silvete. Isto aí pode ser bom para o trabalhador, porque o discurso dos sindicatos, e que cola, e até o próprio governo usa isso, né, quando acusa Temer de que vai tirar direitos trabalhistas, não pode emperrar, o trabalhador não pode realmente sair prejudicado com a mudança dessas, ou ele tem a ganhar? Como? Veja, eu não acredito que o trabalhador venha a perder com a terceirização. Porque a terceirização que se propõe é uma terceirização respeitando os direitos do trabalhador. Então, ele vai ter um novo contrato de trabalho, vai ter um contrato de trabalho que ele vai ter uma relação que não é tão cara em termos de contrato com carteira assinada, mas ele não deixa de brindar o trabalhador com os seus direitos próprios. Mas, naturalmente, você vai ter um regime que, na prática, já existe. Se você for olhar entre 10 grandes empresas, todas têm terceirização. Todas têm terceirização, inclusive de atividade fim. Então, veja, você só está regularizando algo que, na prática, já existe, protegendo o trabalhador. Então, regularizar uma questão que, na prática, já existe, não tira direitos.
ele regulariza. Para quê? Para determinadas atividades, não para todas as atividades, mas isso faz com que o custo do Brasil diminua. E aí, quanto à reforma da Previdência, é outra também que enfrenta terríveis resistências, enfrentou com o Fernando Henrique, que fez uma pequena mudança só, enfrentou com o Lula, que fez uma pequena mudança e depois parou, e enfrentou com a Dilma, que quase que fez um retrocesso em relação ao que o Lula e o Fernando Henrique aprovaram. Aqui tem um ponto, vamos dizer, nevrálgico, né, no nosso estado, mas que não podemos escapar de resolver. A gente ensina para os alunos, até brinca com os alunos, fala, você está preparado para não ter aposentadoria? E ele te olha com aquela cara de espanto, com aquela cara, puxa, mas por que eu, que comecei agora, ou vou começar agora no mercado de trabalho? Porque o sistema não aguenta. Se o sistema não aguenta, você não pode esperar. O Fernando Henrique, de fato, tentou fazer, tinha uma equipe muito bem intencionada, gente tecnicamente preparada, mas esbarrou no nosso sistema político de cooptação. O Lula, eu não sei se tentou, se ele mas ele mexeu, por exemplo, um pouco na previdência dos servidores públicos, que era um ponto terrível. Ele mexia um pouco, sim. Sem dúvida, mas ele caminhou no mesmo sentido de reforma. Mas a reforma, como deveria ser feita, com aumento de idade de aposentadoria, com uma progressão de recebimentos, com uma progressão também de contribuições para que o sistema permitisse o envelhecimento da população, que é um fato, que não acontecesse que o aposentado deixasse de receber por falta de recursos, que isso está no limite. Então, você não pode escapar disso. Infelizmente, você não tem como fugir desta reforma, e isso talvez seja o lado mais cruel, porque efetivamente ele dá a quem está na atividade, está em pleno gozo da atividade, uma obrigação de reformular a Previdência para quem está fora da atividade, ainda que os direitos de quem já está aposentado sejam preservados, mas você vai ter que mudar a sistemática, de sorte que todos contribuam para que amanhã o sistema viva. É tão difícil mudar isso, mas não conheço nenhum estado hoje, mundo afora, que passe por uma revisão do tamanho do estado sem mexer na Previdência. Dessas três, você acha que a Previdência é mais urgente? Ela é mais urgente e a mais improvável. Ela é mais urgente, então se eu fosse escolher em que mexer primeiro, eu mexeria na Previdência. Mas pela improbabilidade, eu tenho que escolher outros que eu consigo mexer mais rápido para chegar talvez uma reforma mínima na Previdência. Voltar a favor o fator previdenciário, um fator previdenciário vamos dizer, administrável, você escolher mecanismos que viabilizem a Previdência Social. Você diria que pela ordem de menores dificuldades, não de mais facilidades, reforma tributária, reforma trabalhista e, por fim, a reforma da Previdência, das três, a última, a mais difícil é a da Previdência, depois a trabalhista, e depois dessas três, a tributária seria a mais fácil ou a menos difícil? Nesse momento, a mais fácil, a que está mais, assim, na boca do gol, vamos dizer assim, para sair, é a tributária, porque todo mundo entende que é preciso fazer cortes no orçamento. Todo mundo entende que é preciso fazer corte no gasto público. Mas pouca gente entende que para fazer tudo isso eu preciso tornar a arrecadação mais eficiente. Porque com o PIB em baixa, a arrecadação cai. E se a arrecadação cai, eu preciso de um sistema eficiente e essa ineficiência dos tributos não cumulativos está pegando muito forte a economia. Nós começamos a entrevista, Zilvete, falando, a primeira pergunta foi das condições políticas que teria o Michel Temer, ou terá a presidente Dilma, se ela permanecer, para fazer esse ajuste, essas mudanças. E a gente viu que é um pouco difícil. Por que então você deixou de fora a reforma política, que poderia criar essas condições? Afinal,
A matéria-prima com que a Dilma trabalha hoje poderá voltar a trabalhar, a continuar trabalhando, ou que o Temer vai trabalhar, é a mesma matéria-prima congressual de política. Por que você deixou de fora a reforma política? Que, aliás, dos discursos, é a reivindicação de todo mundo. Olha, a reforma política é a queridinha das reformas. Mas justamente por ela ser queridinha, ela é parte da nossa ideologia. A gente conhece como funciona a política, a gente estuda e gosta de estudar ciência política, mas no atual circunstância, você fazer uma reforma política é uma quimera. Você tem uma maioria que sustenta o impeachment. Foi uma maioria que até ontem era para o governo. Quando foi proposta a questão do impeachment, virou rapidamente para aprovar o impeachment, mas virou circunstancialmente. Você não tem essa maioria. Essa maioria dança, é o famoso centrão. É o centrão que estava na época da Constituinte e está aqui, vivo. Então esse centrão ele é volátil, ele pode estar aqui, como pode estar ali. Ele é o que a gente chama, antigamente a gente chamava de udenista, né? Ele tá onde está o poder. Então se você tem essa maioria, você tem agora. Mas você falar, então eu vou ter essa maioria, e aí eu vou tirar poder dela numa reforma política, é pouco provável que isso aconteça num ambiente que você quer fazer reformas. Então você tem que escolher. Se você quer fazer uma reforma política, você não deve, ao mesmo tempo, fazer grandes reformas estruturais. Como você tem que fazer reformas estruturais, até por uma questão de sobrevivência, o Estado não aguenta, a economia não aguenta mais esta estrutura, você tem que falar, olha, deixa a reforma política para um estágio posterior, para 2018, 2019, com um novo governo eleito, e esse governo eleito, dentro de talvez do ambiente político favorável a quem for o mandatário, propor uma reforma política que, já digo, ela é muito custosa politicamente. Mas seria mais um contrassenso, quer dizer, um governo eleito nessa cultura política, com um Congresso eleito, mesmo que eleito de novo, nessa cultura política, mudar essa política, isso não torna a situação ad eterno? Olha, eu não sei, eu não tenho essa resposta, porque, veja, nós temos uma democracia que todo mundo diz que está madura, mas eu ainda acho que a nossa democracia está em formação. Nós passamos por 2 impeachments, né? Nós tivemos um impeachment, temos agora um outro, e as instituições estão funcionando. Temos investigações sobre corrupção, sobre grandes delitos para o erário público, e as instituições estão funcionando. Então eu não acredito que a nossa democracia esteja à prova de bala. Ela está, sim, resistindo. Para isso é preciso testá-la, e testá-la com as regras do jogo. Você mudar as regras do jogo, ainda que seja o desejável, nós teríamos que fazer realmente uma reforma profunda política, que mexesse em todo o sistema eleitoral. Eu acho que na atual circunstância, ou nas atuais circunstâncias, isso é pouco provável. Nem com uma pressão social muito forte. Eu só queria lembrar que a lei do Ficha Limpa saiu de uma pressão social. Nem com isso, uma sociedade satisfeita como está, quer dizer, não gosta, essa é a verdade, não gosta da política atual, nem dos políticos atuais, nem uma grande pressão social pode levar o Congresso ou alguns parlamentares, pelo instinto de sobrevivência, a fazer alguma mudança? Olha, eu gostaria de ver se 1,5 milhão de pessoas na rua que votaram e levantaram bandeiras pelo juiz Moro, levantando bandeiras para uma reforma política. Eu realmente gostaria de ver isso. Talvez isto possa acontecer, mas hoje não me parece que aconteça, até porque com a mudança de poder, a mudança de governo, a rua se esvazia. E aí eu preciso, novamente, movimentar os líderes, ocupar os espaços públicos para
levar um caldo que favoreça a mudança política. É muito difícil, não é muito fácil, não é fácil de resolver esse nó. Agora, Zilvete, diante desse quadro todo que nós conversamos aqui, todas essas dificuldades, como é que você está? Otimista ainda assim, no médio, no curto, no longo prazo? Como é que você está vendo a situação, a sua expectativa? Veja, eu sou um otimista por natureza, eu acredito que é sempre possível mudar. Nós passamos algumas crises políticas, várias crises econômicas ao longo dos últimos 50 anos, que é praticamente minha idade. Então eu vejo, desde que eu sou jovem, eu convivo com as grandes dificuldades. E essa não é uma dificuldade das maiores, é uma dificuldade sim, e eu continuo otimista que você consegue mudar. Esse recall, que a gente chama, tirar um presidente, quando ele faz um gasto público escondido, faz um gasto público equivocado, manobra a contabilidade pública, é uma grande inovação no mundo. Então eu vejo que isso é muito bacana. É bacana porque você sinaliza que se o governo anda mal, pratica atos nocivos ao erário, ele precisa sair. Agora, quando ele sai, quem eu coloco no lugar? Outro, naturalmente, mas quem eu colocar, ele precisa vir com uma mensagem. Eu preciso mudar o que está aqui. Se isto prosperar, ótimo. Então eu continuo otimista. Zilvete, obrigado por mais uma entrevista aqui no Na Real na TV. Muito obrigado a você, muito obrigado a todos. E o Na Real na TV volta na próxima semana com uma nova entrevista. Obrigado.